Ora, muito bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar de hoje. É um webinar, uma discussão de mesa redonda, em que tenho muito interesse, em que acho que há muito interesse, neste assunto que vamos abordar hoje. O meu nome, desde já, é Francisco Pires, sou da AWS, trabalho enquanto Partner Solutions Architect, e muito entusiasmado por moderar esta conversa, onde vamos olhar para empresas, desafios que empresas em crescimento tecnológico encontram, nomeadamente empresas que ou estão a escalar ou empresas que estão a transformar. Hoje vamos sobretudo explorar aquela transição que é muito comum nestas empresas de passar do fazer funcionar a fazer bem. E nesse sentido, queria desde já passar a palavra e apresentar aqui os nossos dois intervenientes nesta conversa, começando por Gonçalo Consiglieri, o CEO da Visor AI, e que no fundo uma das pessoas que passou por uma das empresas que passou por esta transição. Gonçalo, bem-vindo, muito Muito obrigado obrigado. pela tua presença. Obrigado a Será todos. que poderias talvez passar aqui uma primeira mensagem de quem é a Advisor AI, o que Sim, fazem, quem claro. servem? Claro que sim, muito bem. Francisco, olha, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite a participar neste webinar. Olá, olá, Nelson e aos restantes participantes. Sim, a Visor AI é uma empresa de automação do serviço ao cliente. Portanto, nós trabalhamos com inteligência artificial e automação para implementar tipicamente em call centers. Fazemos desde os típicos, digamos, voice bots, chatbots, como também soluções internas de auditoria de qualidade e por aí fora. Pronto. Esse é o nosso core. Somos uma empresa que começou em Portugal já há quase 10 anos atrás e pronto, antes do AI estar na moda, portanto, nós já estávamos neste mercado e ajudamos também a desbravar este caminho, que hoje em dia, obviamente, o AI é algo que está aqui no nosso dia a dia de todos nós, não é? Muito bem, muito obrigado por esta introdução. Temos também, como na nossa reunião hoje, na nossa conversa hoje, Nelson Ratinho, CEO da OutCloud. A OutCloud que desempenhou um papel importante na transformação da Visor AI. Desde já, Nelson, bem-vindo. E será que nos podes falar um pouco de quem é a OutCloud e quais são as vossas especializações? Ok, bom dia. Obrigado, Francisco, pela introdução. Bom dia, Gonçalo. A Outcloud é basicamente uma empresa de engenharia, aqui muito ligada à parte da plataforma, de cloud. Portanto, nós temos aqui, trabalhamos com empresas que já têm um produto provado, que funciona. Onde aqui nós entramos é quando há aqueles momentos críticos. Quando começam a vender para enterprise, quando entram em mercados que são regulados, quando há aqui uma complexidade clara do crescimento da própria empresa. Portanto, pronto, nós somos uma equipa, uma empresa que é muito ligada a transformar a infraestrutura e os processos de engenharia num sistema que há de ser mais seguro, mais escalável e a pensar para o futuro. Perfeito. Muito obrigado pela introdução. Temos então aqui uma empresa de software a construir soluções com AI, de ponta para indústrias, muitas delas regulamentadas, como iremos ver mais à frente, e por outro lado uma parceria, uma empresa que fez uma parceria com uma empresa de serviços, com uma profunda expertise em DevOps, em compliance e infraestrutura na cloud. Antes de mergulharmos na conversa, quero estabelecer aqui algum contexto, sobretudo. Esta conversa é mais do que uma conversa tecnológica, é sobretudo sobre decisões estratégicas que impactam o resultado final de uma empresa, que é a Advisor AI, que impactam a capacidade de conquistar clientes empresariais e, em última análise, a trajetória da empresa em si. Neste sentido, Gonçalo, gostava de te perguntar, leva-me de volta aqui ao momento em que percebeste que precisavam de ajuda, o que estava a acontecer com o negócio e o que te levou a entrar em contato com o AutoCloud, para Claro. justamente, ter essa ajuda. Ok. Pronto, nós estando no mercado já há quase 10 anos, são já 10 anos de muitas decisões técnicas barra muita dívida técnica, não é? Portanto, isto, quem toma muitas decisões vai tomar muitas erradas e muitas corretas, tal como qualquer decisor que existe. Nós, quando começamos, há 10 anos atrás, nós começamos como startup pura, ou seja, nós começamos mesmo
bootstrapping, ou seja, foi aproveitar todas as oportunidades que tínhamos, e ainda para mais o ecossistema de startups que tínhamos em Portugal não é o que temos hoje, portanto, hoje em dia já é uma série de apoios, ou de financiamento e de investidores que na altura não eram tão maduros, portanto, não era propriamente fácil levantar rondas de investimento, também não era impossível, mas também não era fácil, e nós sempre fomos muito focados, apesar de termos levantado investimento e tudo mais, mas foram pequenas rondas, nós sempre trabalhamos muito com bootstrapping, digamos assim, com o próprio modelo de negócio a gerar o suficiente para nós irmos crescendo. E aí também foi uma fase inicial que foi muito importante, a própria AWS. Porque a AWS dá muito apoio a startups naquela fase inicial, dá uma série de créditos que permite às empresas poderem usar os serviços cloud, pá, grátis durante algum tempo, porque na verdade o valor que dão para uma empresa em início de atividade é realmente muito relevante, e foi muito nesse sentido que nós, as decisões que fomos tomando, eram mais, vou-lhe chamar, de curto prazo do que propriamente médio e longo prazo. Portanto, o que é que acontece? Nós, para beneficiarmos de apoios que poderíamos ter no lado da própria AWS, levou-nos a criar bastante dívida técnica, portanto, criar aqui algumas decisões que no curto prazo eram boas porque nos ajudavam até financeiramente, conseguimos aqui mais uma perca ou o que seja, mas depois, em médio prazo, criávamos aqui, entre aspas, um baralho que, algures no tempo, sabíamos que íamos ter que pagar a fatura. Pronto, e assim andamos até realmente começarmos a trabalhar com clientes de grande dimensão, como grandes bancos, por exemplo, que nos começaram, obviamente, a exigir um nível diferente de organização de infraestrutura, porque o default, e estamos a falar em 2018, 2019, em que implementar as soluções em cloud num grande banco português não era o standard. O standard é on-premises. Então, o que é que acontece? Nós, para conseguirmos entregar um serviço cloud, tínhamos que entregar um serviço cloud que não fosse banal e básico. Tinha que ter toda uma componente no fundo, que cumpra a regulamentação, que tenha aqui uma série de, que passe no crivo, tanto do compliance como a da área de arquitetura de sistemas e tudo mais, que seja de alguma maneira comparável sim, comparável com uma solução on-premises, ou seja, que aos olhos de quem está numa grande entidade a analisar este fornecedor, apesar de estar em cloud, está igualmente seguro como se estivesse dentro da nossa própria solução on-prem. E foi aí que nós começamos muito a trabalhar com o conceito de VPC, de Virtual Private Cloud, e começamos a criar estas contas próprias para o próprio cliente, que inclui toda esta, no fundo, toda uma infraestrutura dedicada para o próprio. E foi aí que também começamos, lá está, a criar maior layer de complexidade para além do que já tínhamos, e que realmente tornou-se bastante incomportável, porque depois, obviamente, também, não só na vertente do go-to-market, digamos assim, de lançar soluções e da gestão interna, como também na vertente financeira. Portanto, a própria fatura em AWS dispara porque estamos a adicionar layers de complexidade sem a devida, pronto, a devida atenção. E até foi a própria AWS na altura, a nossa account na altura, que até nos sugeriu trabalhar com empresas parceiras, deu-nos aqui alguns contactos e pronto, e chegamos aqui à OutCloud, com quem temos uma relação já de alguns anos e estamos bastante satisfeitos. Muito obrigado por esta visão. Nelson, da vossa parte, quando no fundo encontraram a Advisor AI, quando chegaram ao projeto, consegues-nos descrever um pouco qual era o estado da infraestrutura? Sim, olha, era um pânico. Não, estou a brincar. Pá, vimos um padrão que é muito comum em startups. Mesmo que a Visa já tivesse alguns anos como startup, o que eles sempre foram fazer na velocidade deles e do que é completamente normal é, pá, precisamos disto, vamos criar, precisamos daquilo, vamos criar, e as coisas iam ficando, pronto, para trás, aquilo que estava feito. As tecnologias iniciais, como também o Gonçalo mencionou, aquilo foi muito bootstrap, portanto, eles usaram tecnologias que estavam corretas para a dimensão e para a altura que eles estavam, mas depois não lhes possibilitava escalar para os novos desafios. Portanto, à medida que eles foram criando novos, ou ganhando novos clientes, criando novos projetos nestas enterprises, foi necessário então criar uma plataforma onde eles pudessem escalar para o futuro, se não houvesse ali algo a bloquear-lhe esse crescimento. E também houve aqui a necessidade, no fundo, de preparar para que nestes ambientes regulados as infraestruturas estivessem pronto, também elas reguladas ou prontas para ser auditadas por uma ISO 27001 ou algo do género. Portanto, é esse o trabalho muito que nós fazemos, criamos esse tipo de plataformas, atacámos a dívida técnica, foi logo o primeiro passo. Um, Desde que trabalhamos com a Visor, os custos começaram a ficar controlados, a Vada tem crescido imenso nestes últimos anos, os custos têm ficado mais ou menos no mesmo basicamente duplicando a infraestrutura que eles tinham na altura que nós começámos.
Portanto, há aqui muito trabalho de optimização, lá está a parte do Platform Engineering, a parte do DevOps Engineering, optimizar, automatizar tudo o que seja possível, criar processos, criar sistemas para que eles também consigam, de uma forma mais rápida e eficaz, entregar o produto deles aos clientes. Certo, então temos aqui um quadro que no fundo é uma empresa que tem um produto impactante para os seus clientes, um produto que tem uma procura crescente, mas que tem uma infraestrutura que na altura tinha dificuldade em ser replicada e customizada para novos clientes e que tinha um lead time elevado para tal e como tal também com necessidades de conformidade depois trabalhavam aqui em indústrias reguladas e, como tal, haveria aqui uma certa dificuldade da infraestrutura a acompanhar o ritmo das vendas. Gonçalo, pergunto-te, na altura que te deste conta que talvez houvesse aqui algo para resolver, o que te levou a escolher trabalhar como empresa de serviços no lugar de tentar resolver o assunto internamente? Isso foi obviamente um tema que teve em cima da mesa, e já agora a OutCloud não foi a primeira empresa que nós trabalhamos, inclusive, neste sentido, até na altura até a própria foi a AWS que nos sugeriu uma outra, mas não sentimos o nível de acompanhamento que precisávamos, ou seja, o problema era mais profundo do que o nível de envolvimento, entre aspas, que eles estariam dispostos a fazer. Eu acho que era porque nós éramos um cliente, digamos, não tão relevante para eles e com a AutoCloud nunca sentimos isso. Sentimos que éramos uma das prioridades, obviamente terão certamente vários outros clientes, mas o nosso caso para eles é importante e isso para nós fez bastante diferença na abordagem. Nós chegamos a pensar na hipótese, obviamente, de contratar pessoas internas, mas o que é que acontece? Nós o que sentimos na altura era que isto, como nós não tínhamos cá dentro ninguém que fosse um especialista em temas cloud, apesar de termos um CTO que sabe um pouco tudo do que é tecnológico, mas depois acaba por não ser um especialista em temas de infraestrutura, porque são temas muito próprios. Epá, e são coisas que têm vindo a evoluir muito ao longo dos anos. E o feedback, nós também tivemos na altura uma conversa com clientes atuais da OutCloud que nos recomendaram bastante o serviço. A própria abordagem do próprio Nelson e do Pedro Fragoso têm sido as pessoas aqui mais de liderança que têm estado envolvidos no projeto. Ou seja, temos dois DevOps que trabalham no dia a dia e temos o Pedro e o Nelson que vão no fundo dando pronto, vão entrando quando é necessário. Portanto, têm-nos dado aqui um nível de conforto. Pá, que está muito acima, obviamente, do contratar diretamente, porque o que é que acontece? Nós podíamos, obviamente, contratar diretamente e se calhar até no que toca, por exemplo, aos dois DevOps diretamente, até conseguimos ter poupanças financeiras, digamos assim, mas depois temos toda a parte da gestão dos mesmos, efetivamente, depois é normal, as pessoas saem e entram, pronto, e aconteceu ao longo deste projeto, que já lá vão, não sei, quase 3 anos, obviamente com pessoas a sair e entrar, e nós nunca sentimos nenhum problema nisso. A passagem do conhecimento foi sempre bem feita, portanto, sai o DevOps 1 e entra o DevOps 3, para nós continua o serviço, não se sentiu essa perda de qualidade. E isso, obviamente, para nós é um dos critérios para os quais faz sentido trabalhar com parceiro, porque se fosse um colaborador próprio, temos toda a passagem, toda a gestão, toda essa componente que cai nos nossos ombros, como já cai muita outra coisa. Para além disso, nós na altura, tínhamos também tido aqui uma aprovação de um projeto do PRR, no qual nós fazemos parte de um consórcio, que é o Center for Responsible AI, que tinha uma componente de financiamento não só em recursos humanos esses que nós sim já tínhamos todos, ou sim, todos, quase todos, definidos para trabalhar em produto propriamente dito, em tecnologia, em desenvolvimento do nosso core, e então tínhamos depois uma componente que permitia subcontratação de serviços. Isso também, apesar de hoje em dia já não tirarmos valor daí, isso já foi algo do passado, mas acabou também por depender na vertente do parceiro, porque como tínhamos também ali um apoio, acabou por nos tirar esse risco de se trabalhar com o próprio parceiro. Portanto, pá, honestamente, olhando para trás, acho que foi a abordagem certa. E nós, Visor, até nem somos uma empresa, nós somos muito de fazer em casa. E honestamente, então na componente tecnológica, a única parte que nós temos outsourced, entre aspas, é esta. Tudo o resto é próprio. E pronto, e acho que isso diz também bastante do trabalho da própria AutoCloud, que tem conseguido também ser parte da equipa, digamos assim. Muito bem. Falaste aqui de um tema de abordagem, acho que é extremamente importante, é algo que na abordagem está o criar a confiança ou quebrar o negócio ou a relação. Gostava, Nelson, que talvez entrasse aqui um pouco no detalhe no fundo, qual foi a abordagem que a AutoCloud teve para olhar para este projeto e para compreender o que havia de ser feito e, no fundo, tomar ações.
Sim. Como o Gonçalo mencionou, nós embora tenhamos muitos clientes, somos uma equipa relativamente pequena, nós somos à volta de 40 engenheiros. Nossa relação com o cliente é sempre muito do conceito de parceria. Portanto, nós não estamos ali para ser fornecedores daquele tipo de tecnologia ou daquele tipo de serviço na altura. Queremos é criar uma parceria com o cliente, ser parte da empresa, ajudá-los a crescer, ajudá-los a chegar ao objetivo. E para isso aqui na Visor, a primeira parte do projeto foi exatamente isso, perceber o que era a Visor, perceber qual é que era o objetivo deles, fizemos ali uma análise, nós temos uma framework interna que vai validar vários pontos, não só na infraestrutura, mas também a nível de processos, em que estado é que está a empresa, em que estado é que está o cliente, para onde é que eles querem caminhar, para onde é que eles precisam de caminhar. Portanto, eles na altura, quando nós começamos a trabalhar, ainda não estavam em tantos clientes regulados como estão hoje. Portanto, ainda havia ali base para uma grande margem de crescimento nesse aspecto. Portanto, a parte, por exemplo, da preparação para uma certificação ISO, toda essa parte de compliance, passou muito junto connosco e com eles, obviamente, mas tudo aquilo que era a parte de infraestrutura, a segurança à volta, os processos, que são um ponto necessário na ISO, passou muito por nós, não só de advisory, mas também de meter a mão na massa, de criar esse tipo de componentes. E no fundo, o que é que era o nosso objetivo? Era remover aqui um bocadinho a fricção de crescimento da própria vaga, não é? Portanto, eles a crescer à velocidade em que estavam e da forma como estavam bloqueados, tanto a nível, mais uma vez, de custos, uma vez de compliance, da própria tecnologia que estavam a utilizar na altura. Aqui o nosso objetivo foi transformar então essa parte e também aqui um bocadinho a parte da segurança, passar a ser um momento um componente não só ah, que eles próprios podem usar como go-to-market, né? Porque eles vivem num mundo em que muitos dos seus clientes são fintechs, são seguradoras, bancos, e etc. Portanto, eles já podem chegar ao mercado e dizer que nós estamos prontos para vos receber, é só avançarmos, se assim vocês entenderem. No outro caso, não seria essa situação, não é? Portanto, muitas empresas ainda olham para a segurança como um custo, como um afterthought, e cada vez mais é importante ter isso interligado. Portanto, a segurança estar embutida já no que é o próprio negócio. E esse foi também um objetivo, é transformar essa parte da segurança invisível para o negócio em si, aqui do Gonçalo. Muito bem, eu noto aqui há alguns pontos que são recorrentes, nomeadamente o aspecto de segurança e conformidade, o aspecto de otimização de custos, o aspecto de velocidade de resposta e de inovação. Acho que são aqui três pilares fundamentais nos quais vocês trabalharam e neste sentido, Gonçalo, olhando aqui para a parte de conformidade desde já, no fundo, em que é que este encontrar a conformidade nas vossas soluções, acelerou ou mudou nas conversas que tinham com os vossos clientes? Nós como estratégia da empresa, ou seja, nós nunca fomos um puro SaaS. Portanto, a nossa ambição nunca Hum. foi ser um software em que tu, Francisco, vais lá online e subscreves e metes o teu cartão de crédito e está a funcionar. Não é isso que nós queríamos. Nós queríamos aqui uma solução que é, digamos, SaaS-based, ou seja, é online, mas que é adquirível por grandes empresas. Pá, e uma grande empresa não trabalha assim, não vai lá e não mete o cartão de crédito. Portanto, tem todo um processo gigante de contratação, de procurement, de legal, de compliance, de infosec, tudo. E então todos esses crivos são crivos que nós decidimos abraçar e viver com. E isso muitas vezes afasta também alguns concorrentes, o que é bom. Portanto, para nós é um sweet spot interessante porque é um tipo de cliente que demora a entrar, mas depois de entrar, obviamente, também é bastante fiel, também porque sabe que vai colocar outro e tem todo este filme que tem que estar a gerir com novos fornecedores, já tem de um que lhe corresponde, portanto, tendencialmente tende a ficar. E então, para nós, isto sempre foi visto como um fator diferenciador e um fator até de venda, não é um fator de venda do negócio, portanto, não é algo numa primeira abordagem com, por exemplo, com o diretor de contact center, que ele que claramente quer saber se temos ISO 27001, se podemos criar uma VPC, pá, tipicamente isso para ele é irrelevante,
mas depois quando está convencido que nós somos o provider ideal e passamos então para os meandros da contratação interna da companhia, aí sim é que há uma diferenciação grande entre nós e outros, e já nos aconteceu várias vezes chegar à final sozinhos, entre aspas, porque pá, ou por desistências ou mesmo por incapacidade dos concorrentes em cumprirem com tudo o que é exigido. Porque é cada vez mais e está cada vez mais a sair novas regras. A banca então agora tem o DORA, para o ano vai sair o AI Act, temos obviamente o RGPD, portanto, certificação ISO 27001, apesar de não ser uma obrigação legal, é quase, quase que é. E então tudo isto são componentes que nós não podemos descurar. Epá, e não esquecer que nós no final do dia acabamos por estar aqui a lidar com dados sensíveis de setores sensíveis. Portanto, para além da componente de contratação e de negócio, ainda há a componente de defesa da nossa própria credibilidade, não é? Portanto, isto para nós tem sido realmente um tema relevante. Portanto, obviamente tem o lado menos bom da moeda, que é tudo isto demora, tudo isto é pouco escalável, ou pelo menos para estes grandes clientes, então nós tentamos ter aqui um equilíbrio, porque temos não só clientes neste sentido, como também temos alguns outros que obviamente não têm este nível de requisitos tão grande, então para esses temos, por exemplo, uma cloud partilhada, digamos assim, cumpre com tudo, mas obviamente não vai a este nível de tanto detalhe na parte pronto, de infraestrutura. Muito obrigado. Eu acho que isto é um excelente depoimento, porque justamente tira a conformidade um pouco daquela caixa de centros de custos ou uma verificação que tem que ser feita, e a Advisor AI acaba aqui por usar a conformidade como um diferenciador, um distintor em relação à competição para atacar os mercados que atacam. Eu acho que isto é uma forma muito proativa e muito rentável de ver a conformidade. Quero abordar aqui, talvez, rapidamente o aspecto de otimização de custos, é muito importante, certamente. Quero começar, talvez, por ti, Nelson. Quando chegaram à Advisor, e levantaram o capô, no fundo, quais foram, no fundo, aqui, qual foi a vossa impressão a nível de otimização de custos e, no fundo, qual foi o trabalho que foi feito a esse nível? Bem, aqui os custos acabam por estar muito ligados à própria dívida técnica, né? Portanto, o problema em si não era gastar muito, porque pronto, uma empresa que é basicamente assente em tudo, em tecnologia, vai sempre gastar, seja em que tipo de infraestrutura, vai sempre gastar muito dinheiro. Aqui o grande problema era mais termos a previsibilidade do que é que vamos gastar, temos o controle do que é que vamos gastar, e pronto, e foi aí que começámos a olhar. Está ligado à dívida técnica, portanto, fazendo a transformação do que estava para uma nova plataforma com mais controle, com tecnologias mais recentes e mais prontas para esse escalamento, conseguimos desenhar aqui uma estrutura de custos que crescesse com o próprio negócio, e que não tivesse contra ele, né? Porque se a gente deixar aquilo lá estar, irmos fazendo, irmos criando dívida, portanto, esta parte de crescer rápido encontra-se muito em startups, mas na Enterprise temos o reverso da moeda, que é a Enterprise quer estar estável, portanto a dívida técnica também lá está lá sossegadinha, mas eles estão a parar um pouco no tempo, portanto não há rapidez de ter que fazer e transformar e usar a coisa mais bonita e a coisa mais rápida porque alguém nos pediu, mas há outro revés que é estamos muito estáveis. Deixámos isto um bocado para trás. Agora estamos aqui com tecnologias um bocado legacy, que já estão end of life há muitos anos. E agora temos o problema de, ok, vamos ter que fazer aqui um plano de migração ou um plano de transformação. E isto, como sempre, como somos um gigante, isso vai demorar 2, 3 anos. Portanto, aqui o ideal será sempre ir fazendo, ir iterar, olhar para aquilo, ok, aquilo já está ali parado há 5, 6 meses, se calhar começar a olhar um bocadinho para aquilo, ver onde é que está a dívida, começar a resolver um pouco isso. Portanto, foi mais nesse sentido também que nós olhámos aqui para a Visa. Pronto, o problema deles, como já falámos, era o de ir rápido e ir deixando as coisas para trás. Mas depois de termos as coisas controladas, houve aqui claramente eu não diria que eles pouparam dinheiro, mas cresceram muito e o dinheiro que estavam a gastar em infraestrutura ficou praticamente o mesmo. Muito bem, e Gonçalo, obviamente pergunto, no fundo, qual foi, obviamente, que houve aqui uma primeira fase de investimento para esta transformação, mas qual foi verdadeiramente o impacto de negócio depois destas reduções de custos, do ponto de vista de aquisição de clientes e mesmo de estratégia da empresa? Eu diria dois impactos distintos.
por exemplo, na aquisição de clientes, nós, por exemplo, eh, olha, dá um exemplo agora recente, nós estamos a fazer onboarding de uma grande seguradora portuguesa, a top 3, pronto, para não dizer o nome, mas são três, eu escolhi uma das três. Já, by the way, trabalhamos com várias, mas o que é que sucede? É um tipo de setor, lá está, o segurador muito regulado, que tem muita necessidade de criar, por exemplo, uma conta privada, que é algo que nós, por exemplo, na fase de contratação, é algo que foi um fator diferenciador muito grande, que efetivamente, até quando chegamos à fase final, a própria área de procurement tinha dificuldade em comparar a nossa proposta com o concorrente, porque ele não tendo conhecimento técnico, parecia até que a nossa era fora do mercado, porque era bastante mais cara, digamos assim. Quando nós fomos explicar efetivamente às equipas de infraestrutura o que é que este mais caro contemplava em termos no fundo, de segurança para a própria seguradora, eles perceberam que, apesar de ser mais caro, o nível de qualidade e de segurança que iam ter era infinitamente maior. Logo, esse mais caro sairia mais barato, entre aspas. Ou seja, e foi efetivamente um fator, digamos ali, a cereja no topo do bolo. Pá, não, se calhar não foi por isso que nos adjudicaram, mas claramente foi um ponto muito positivo no OK final das áreas internas do próprio cliente. E depois na própria criação de uma conta privada para este cliente, é uma criação que é feita do nosso lado em, pá, diria 3 dias, pá, 5 dias no máximo, pá, vou dizer 3. E nós, na primeira conta privada que nós fizemos em 2018, salvo erro, nós levamos 6 meses. Portanto, estamos a falar de uma mudança gigante de paradigma interno, ou seja, nós hoje estamos preparadíssimos. Amanhã, se entrar o maior banco do mundo como cliente, nós conseguimos em 3 dias colocar live uma infraestrutura toda completamente compliant com as melhores práticas que ele pode ter ao dia de hoje. Portanto, coisa que não conseguíamos há 7 anos atrás, não é? Portanto, obviamente que isso nos trouxe aqui uma rapidez muito grande. Depois, na vertente de otimização de custos, tudo isto tem custos muito, muito altos e muito rapidamente descontroláveis. E nós hoje conseguimos fazer isto com um custo controlado e indexado ao modelo de negócio. Ou seja, se vamos criar uma conta destas para um cliente, obviamente que isto é um custo. Esse custo cobre, o custo para o cliente cobre o custo que nós temos em AWS, obviamente deixa aqui alguma margem, mas pronto, que é algo que nós conseguimos já ligar muito diretamente. Portanto, apesar do custo mensal, digamos assim, com a fatura da AWS crescer, ele cresce inerente ao negócio. Portanto, assumindo que estamos a vender mais, é natural que cresça, mas depois o negócio cresce acima do custo da AWS. Portanto, conseguimos criar sempre aqui um delta, idealmente cada vez mais positivo, se continuarmos a fazer este trabalho de controle de custos que estamos a fazer. E nós, nesta fase de projeto, estamos mesmo a chegar ao final da migração. Portanto, nós tínhamos uma infraestrutura legacy que vai agora ser finalizada em início de janeiro e vamos entre aspas, matar a infraestrutura anterior e deixa de existir. Portanto, a partir de janeiro só existe a nova. E aí sim ainda vamos entrar na vertente agora de FinOps e de fazer reservas antecipadas e tudo mais, que ainda nos vai dar depois um outro benefício que até agora não temos ainda obtido. Ou seja, o benefício que temos obtido até o dia de hoje é simplesmente técnico. E ainda com isto para a frente vamos passar agora a ter a possibilidade de ter também o benefício financeiro da própria relação com a AWS, que faz esse tipo de acordos com os clientes. Muito bem. Temos só aqui alguns minutos que quero só muito rapidamente abordar no terceiro pilar, que acho que foi um impacto para vocês, que tem a ver com a velocidade de entrega e de inovação. E Nelson, muito rapidamente aqui, em termos do ponto de vista da OutCloud, no fundo, quais foram as melhores práticas que implementaram, e que trouxeram à Visor AI? Sim. Pronto, como o Gonçalo disse, o tempo de entrega do novo ambiente ou de onboarding de novo cliente foi acelerado imensamente. Nós, para fazermos isto, pronto, aqui muitas metodologias de plataforma e de DevOps, portanto, muito CI/CD, muita automação, Infrastructure as Code, Policy as Code, segurança também, tudo já embutido nesta solução. Neste momento, a nossa solução está de tal forma madura que, ao fazer o deploy, todos os componentes de segurança, todos os componentes que são necessários, por exemplo, numa auditoria futura, ficam já prontos para serem validados e verificados. Algo que antes tinha que ser tudo processo manual, tudo ir fazer, ir ver o que é que falta. Neste momento é quase out of the box. Em 2, 3 dias temos tudo pronto para fazer essa ligação ao cliente final. Muito bem, e só para terminar, Gonçalo, uma pergunta. Sei que também tens aqui uma equipa de desenvolvimento interna, que desenvolve o produto em si, não é? O que eu gostaria de perguntar é estas metodologias que o Nelson e a OutCloud trouxe à empresa, de que forma é que afetaram o vosso roadmap de produto?
desculpa que eu estava mute. Assim, eu diria que foi mais na vertente de nós sentirmos que podemos tomar decisões que depois temos aqui alguém que nos ajude a geri-las internamente. Ou seja, foi mais nesse sentido, porque nós nos últimos 3 anos fizemos aqui muitas, entre aspas, aventuras, ou seja, nós desenvolvemos muito produto, nós inclusive também entramos na América Latina e isso obrigou-nos também a criar uma infraestrutura lá, e isto levou-nos, ou seja, facilitou-nos a decisão de fazer, porque sabíamos que tínhamos aqui um parceiro que ajudava-nos depois a lidar com os desafios. Isso foi obviamente diferenciador no Go das coisas. Nós neste momento estamos numa fase diferente. Nós agora estamos numa fase de, ok, já fizemos muita coisa, estamos a aprender o que é que efetivamente dá ou não retorno, e estamos a fazer mais do que dá retorno e menos do que não dá retorno. Isto é uma aprendizagem que só se tem fazendo, portanto não dá para adivinhar. E agora sim também aqui Alto Cloud também é relevante no sentido de nos ajudar depois também a otimizar. Portanto, assumindo que já fizemos este caminho de tentar várias coisas, agora vamos estagnar naquelas que fazem-nos mais sentido, essa otimização começa a surgir também daqui para a frente e essa expertise quem tem é AutoCloud. Perfeito, muito obrigado pelos vossos depoimentos. Estamos na hora. Quero só aproveitar aqui para vos perguntar se têm mais alguma mensagem em particular que querem passar. Talvez, Nelson, uma nota final. Um, Se calhar aqui a mensagem é que este trabalho de atacar o que está para trás é essencial, seja em que tipo de empresa seja, e é muito importante ter alguém com experiência para perceber, ok, vamos criar aqui um roadmap e o que é que vamos atacar e quando, porque se também atacamos a dívida técnica um bocadinho às cegas, eventualmente vamos estar a criar mais problemas. Portanto, há sempre riscos inerentes e é necessário também ter esse conhecimento de por onde é que vamos e qual é que é a visão que temos para o futuro. Bem, Gonçalo? Olha, eu diria que do ponto de vista de uma startup, eh, eu diria que, ou seja, acho que é inevitável cometer erros ao início, por duas razões. Primeiro, porque não se sabe, e depois porque o negócio obriga-nos a tal, e muitas vezes temos de tomar decisões de curto prazo que comprometem o longo prazo e vice-versa. E eu acho que é importante evitar uma, ou seja, isto é inevitável, mas tentar evitar o inevitável, que é, apesar de tomarmos muitas decisões de curto prazo, porque temos que resolver um problema imediato, mas não deixar a dívida técnica acumular, porque senão a fatura vai ser muito mais cara mais à frente. Em contrapartida, também se começamos desde o dia zero a fazer tudo muito certinho e tudo muito direitinho, se calhar não chegamos a ter um negócio e isto nem chega a arrancar, porque ficamos estrangulados pela própria infraestrutura, que não faz sentido, não é? Portanto, há ali um sweet spot, contudo é muito importante que esse sweet spot, estando assegurado, comece muito rapidamente a trabalhar nesta vertente, idealmente com um parceiro, porque vai ser natural que a empresa não vai saber, não vai ter skills internas suficientes para isto e com um parceiro é garantido que tem. Não quer dizer que com um colaborador não consiga, mas com um parceiro garante-se que tem. Excelente. Estamos, infelizmente, na hora desta conversa, uma conversa que poderia durar certamente mais meia hora ou mais ainda do que isso. Quero, obviamente, agradecer a todos os presentes, que partilharam esta conversa de sucesso, de como podemos crescer com parceiros na cloud e obter mercado e desenvolver negócio. Muito obrigado ao Gonçalo, um grande obrigado ao Nelson, à TDC Next, também por organizar, por nos ajudar a organizar e a patrocinar esta sessão. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, e sobre esta nota, quero desejar a todos um resto de bom dia e até uma próxima.